E aí, galera, aqui é o JP e hoje nós vamos estudar um tópico que é muito relevante não só por conta de exercícios e tudo mais, mas principalmente para a gente entender vários dos problemas que a gente tem hoje e repensar as nossas atitudes. A gente vai estudar hoje lixo. Então vamos entender um pouquinho melhor o que é esse lixo e quais são os problemas associados a ele. Bom, então o que a gente chama de lixo na verdade? Lixo são todos os resíduos gerados pelas atividades humanas. Tanto é que se a gente pensa aí, por exemplo, numa floresta sem qualquer intervenção humana, lá não tem por que ter lixo. Então esses lixos são frutos das nossas atividades humanas. E eles são considerados sem utilidade, ou seja, eles entraram em desuso para nós. E por isso que viraram esses resíduos. Quando a gente fala de lixo, esse lixo pode ter diversas origens, como, por exemplo, as nossas casas, então é um lixo chamado domiciliar, indústrias, hospitais, usinas nucleares, e dependendo da origem desse lixo, eu posso ter diferenças na composição aí do que é esse resíduo que eu estou gerando. Também, quando a gente fala de lixo, a gente pode usar alguns critérios de classificação. Por exemplo, a gente pode ter o que a gente chama de lixo orgânico, que é também chamado de lixo úmido, que é, por exemplo, restos de alimentos e tudo mais. O lixo inorgânico, também chamado de lixo seco, lixo tóxico e assim por diante. Esse lixo está relacionado a diversos problemas ambientais. Mas por que surgem esses problemas? Devido ao descarte inadequado. Então, se um resíduo tem um descarte apropriado, não tem por que ele poluir, ou às vezes a poluição gerada por ele vai ser bem menor do que se o descarte for irregular. Quando a gente inclusive trabalha em laboratório, uma das preocupações que a gente tem que ter é o tratamento, o cuidado desse resíduo que é gerado no laboratório. Também nas nossas casas a gente precisa ter essa atitude, porque não é pelo simples fato de você jogar no lixo comum e depois enviar aí, para o caminhão de lixo e tudo mais, que você se livrou do resíduo que você gerou, tá? Então tem todo um ciclo, toda uma problemática aí que a gente tem que se atentar. E a grande questão aqui é, o que fazer com esses resíduos gerados? A gente precisa entender um pouquinho que tipo de resíduos que a gente gera para saber o melhor descarte para cada um dos casos. Agora a gente vai ver um pouquinho de um critério de classificação para os chamados resíduos sólidos, porque é graças a essa classificação que a gente vai conseguir entender aí o que é o melhor descarte para cada tipo. Então, quando a gente classifica quanto aos riscos potenciais, a gente tem o que a gente chama de lixo perigoso, O que é um resíduo perigoso? É um resíduo que apresenta riscos tanto à saúde pública quanto ao meio ambiente. E por que apresenta esses riscos? Bom, esse lixo pode ser inflamável, então ele pode pegar fogo, ele pode ser corrosivo, então em contato com a pele pode causar queimaduras, ele pode ser reativo, então ele pode, em contato com outras substâncias, reagir facilmente e se transformar numa outra coisa também perigosa, tóxico, patogênico, ou seja, causador de doenças, teratogênico, então causando aí problemas na gestação, na formação dos bebês, e também mutagênico, ou seja, causando alterações aí no DNA e levando a problemas como câncer e até mesmo óbitos, tá? Então, alguns dos problemas envolvendo aí resíduos perigosos. Já os resíduos não perigosos, a gente subdivide eles em duas classes. Os não inertes, então o que é um resíduo não perigoso não inerte? É aquele que tem características como biodegradabilidade, ou seja, ele é biodegradável, ou solubilidade, então em contato aí com a água ele acaba se dissolvendo, ou combustibilidade, a gente consegue usar ele como combustível. E os resíduos não perigosos, mas nesse caso inertes, que não são decompostos facilmente. Tá? Então a gente vai estudar aí cada um dessas classes aqui dos nossos tipos de resíduos sólidos para entender um pouquinho melhor. Vamos começar com os resíduos perigosos. Então, um resíduo perigoso, como a gente viu, por ser perigoso, necessita um descarte apropriado. Isso significa que não é necessariamente
o mesmo descarte do lixo comum, tá? Então a gente precisa, né, providenciar um destino diferente para esse lixo, ok? Por exemplo, dentre os resíduos perigosos, a gente tem aqui o material hospitalar. O material hospitalar é muito comum de ter contaminantes no sentido de causar doenças para outros seres humanos. Então, não tem por que ele ter o mesmo destino do lixo comum. Ele precisa de um descarte apropriado. Também, medicamentos e agrotóxicos. Por que eu grifei aqui medicamentos? Para a gente se atentar, por quê? Não é pelo simples fato de que se eu tenho um remédio em casa e esse remédio passou do prazo de validade, nem sempre, e aliás nem é recomendado que a gente faça o descarte desse medicamento vencido no lixo comum ou mesmo jogue na pia. É muito comum hoje encontrar farmácias que recolhem esses medicamentos, porque na composição desse remédio pode ter substâncias que causam doenças, isso daí quando pessoas têm contato com essas determinadas substâncias. Também aqui agrotóxicos, quando a gente está falando aí de descarte de vasilhames de agrotóxicos, coisas usadas na agricultura, tanto para matar pragas, mas que também pode causar prejuízo à saúde humana. Também, lâmpadas fluorescentes. Então, muitas das lâmpadas que a gente tem em casa são fluorescentes e elas podem conter contaminantes que, ao, por exemplo, quebrar elas, ou mesmo quando ela vai para o lixo, mesmo sem quebrar, mas lá no descarte final desse lixo ela é quebrada, esses contaminantes podem ter contato aí com o meio ambiente e causar problemas. Também pilhas e baterias. Aqui a gente precisa tomar muito cuidado com esse descarte. Lugar de pilha e bateria não é lixo comum. Também hoje lojas de produtos eletrônicos acabam recolhendo esses materiais para destiná-los a um descarte apropriado. Também outro exemplo de resíduos perigosos, o chamado lixo radioativo. Esse lixo radioativo aqui é o produto final aí do que a gente tem nas usinas nucleares. Então, como a gente já pode ter estudado aí, caso você não tenha estudado, não se preocupe, porque você vai estudar ainda radioatividade melhor. Um dos problemas no uso da energia nuclear, né, as usinas nucleares, é justamente esse lixo radioativo que é gerado. E a gente pode ter um lixo de baixa, média ou alta radioatividade. Tá? Quanto mais alta a radioatividade do meu lixo, mais perigoso é. E aí precisa de todo um tratamento especial, uma vez que ele não desaparece em pouco tempo. Então pode ter uma contaminação aí a longo prazo. Tá? Então precisa de um descarte adequado, precisa ser separado do lixo comum. E também o chamado lixo eletrônico. Hoje em dia, muito comum por conta da era digital que a gente vive, então questão de celulares, computadores e tantos outros utensílios que acabam sendo descartados incorretamente. Qual que é o problema com relação a lixo eletrônico e também envolvendo pilhas e baterias e até lâmpadas fluorescentes? Podem conter o que a gente chama de metais pesados. O que são esses metais pesados? Esses metais pesados, primeiro, são metais com densidade aí bem maior do que a água, então, por exemplo, densidade acima de 5 gramas por ml, e que, além disso, podem se acumular nos tecidos vivos. Então, eles são chamados de bioacumulativos. E aí, conforme eles vão se acumulando, a gente não consegue eliminá-los do nosso corpo. E eles podem aí atingir níveis perigosos para a saúde, causando vários dos problemas que a gente viu ali que os resíduos perigosos podem causar, tá? Então, tem que ter muito cuidado nesse sentido no contato com metais pesados. E como assim? Alguns exemplos de metais pesados. Por exemplo, chumbo, aqui de símbolo Pb, mercúrio, muito comum aí em lâmpadas fluorescentes, níquel, cádmio e assim por diante, tá? Então são vários os metais, coloquei aqui até reticências porque realmente são muitas as possibilidades aí de metais pesados. E os símbolos desses 4 exemplos que eu trouxe aqui, ok? Falando agora dos resíduos não perigosos, primeira coisa que a gente tem que entender. Mesmo que eles não ofereçam um risco direto à saúde, como os resíduos perigosos, eles também precisam de um descarte correto. Por quê? Vamos pensar primeiro no caso dos resíduos não inertes.
Esses não inertes, mesmo sem ter capacidade de contaminação como os outros têm, eles também podem poluir solo, rios e o ar. Como exemplo, a gente pensa aí em restos de alimentos e papel. Então aqui a gente tem o que a gente chama de lixo úmido, né, o lixo orgânico, e aqui um lixo seco, lixo inorgânico. São exemplos de resíduos que não são perigosos no primeiro momento, mas que podem sim ser contaminantes aí, por outros fatores. Já os resíduos inertes, eles podem se tornar entulhos que acabam entalando bueiros nas cidades, e aí geram vários problemas na questão de mobilidade urbana e tudo mais, como enchentes e outros problemas. Como exemplo, aqui a gente tem plásticos e pneus. Tá? Então, não é porque um resíduo não é perigoso que ele não oferece risco de uma forma ou de outra. Então, mesmo não sendo perigoso, precisa de um descarte correto. Entendendo isso, agora a gente pode começar a entender o que seria o descarte correto, as possibilidades de descarte conforme os vários tipos de lixo que a gente tem. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre o destino do nosso lixo. O primeiro destino que é comum que apareça é o chamado lixão. O que é o lixão? Esse lixão nada mais é do que um terreno a céu aberto que acaba recebendo lixo. Então, o caminhão de lixo passa recolhendo o lixo das nossas casas, depois leva tudo para um terreno e despeja tudo lá. Só que qual que é o problema? Nesse terreno, não há controle da entrada de pessoas ou animais. Então, é muito comum você encontrar pessoas que acabam revirando esse lixo, aí procurando muitas vezes materiais para reciclagem ou procurando outros produtos e inclusive e infelizmente até mesmo comida, tá? Então não tem esse controle. Essas pessoas, tendo contato com o lixo, podem se contaminar dependendo do que tem no lixo que foi descartado, que foi encaminhado pro lixão. Também não tem nenhum preparo, né? O solo não tem nenhum preparo para receber esse lixo. E aí, além disso, esse lixo acaba ficando lá e ele acaba se decompondo. Mais ou menos dias acaba se decompondo. Só que não existe nenhum preparo também para receber esses subprodutos da decomposição. Quais são dois subprodutos muito importantes para a gente saber? O primeiro deles é um gás, que é o chamado gás metano, de fórmula CH4. Ele, inclusive, é estudado em outras partes aí do nosso estudo da química, mas vale a pena entender que ele também é gerado na decomposição do lixo. E também o chorume. O que é esse chorume? Ele é um líquido escuro e de odor muito forte, tóxico e que contém uma grande quantidade de matéria orgânica. E além disso, ele também pode ter alguns íons que acabam se tornando poluentes. Tá? Então, o chorume não tem uma composição fixa, ele depende muito do lixo que deu origem a ele, mas de maneira geral é um líquido escuro. E justamente esse líquido acaba de uma forma ou de outra contaminando as pessoas, contaminando o solo, contaminando as águas e vários outros problemas. E por conta desse líquido e também desse gás, a gente tem aí poluição, como eu disse, do solo. Se esse líquido acaba infiltrando no solo, ele pode contaminar também lençóis freáticos e o gás aqui pode contaminar o ar, tá? Ele é um gás poluente também. Além disso, no lixão também ocorre a proliferação de insetos e de micro-organismos, levando à disseminação de doenças. Ou seja, essas pessoas que acabam entrando no lixão podem ter contato aí com diversas doenças causadas por esses insetos e micro-organismos. Com tudo isso, a gente pode concluir que o lixão não é o lugar mais adequado para o destino do nosso lixo. Tá? Então, quando a gente fala do lixo comum, o lixo que sai das nossas casas, lixão não é o mais adequado. É a saída mais fácil. Você pega tudo e joga num lugar onde que não tem contato com as pessoas que vivem na cidade. Mas a saída mais fácil não é a melhor nesse caso. Tá? Então, a gente precisa se atentar a isso. Outro tipo de destino para o lixo é o chamado aterro sanitário. O que é esse aterro sanitário? Primeiro, ele é um local planejado. Então, diferente do lixão, que escolhe um terreno e joga tudo lá, ele tem um planejamento para descartar o lixo lá. O que é esse planejamento? O solo, antes de receber o lixo, sofre uma impermeabilização.
Então, a água, por exemplo, da chuva que passa por esse lixo não acaba infiltrando o solo. E aí eu não contamino nem o solo, nem lençóis freáticos. Também há um controle de entrada tanto de pessoas quanto aí de animais. Não é qualquer pessoa que pode entrar nesse local e aí você consegue reduzir a contaminação e a disseminação de doenças. O lixo que é descartado no aterro é continuamente recoberto, para que ele não permaneça exposto e não acabe aí poluindo o ar, o solo e tudo mais. E além disso, como ele é recoberto, você limita a quantidade de oxigênio que tem contato com esse lixo e o lixo acaba sofrendo o que a gente chama de decomposição anaeróbica, ou seja, uma decomposição em que o oxigênio não participa com abundância, tá certo? E aí, como sofre essa decomposição, os subprodutos dessa decomposição são coletados. Eles são coletados para poder ter um destino correto. Então, no caso aí, a gente tem também a geração de metano, só que aí esse metano é recolhido e ele acaba se tornando o que a gente chama de biogás. Por quê? Ele é usado como combustível. Então, você pega uma coisa que poderia ser um poluente e acaba dando um destino melhor para ele. E o chorume também é coletado, então você não tem esse problema aí de contaminação de solo e de águas subterrâneas. Ou seja, se a gente compara um aterro sanitário com um lixão, o aterro sanitário é o lugar mais adequado para o destino do nosso lixo. Só que, infelizmente, a maioria das cidades do nosso país não tem aterros sanitários aí, ou mesmo não tem condições para ter o mínimo de um tratamento para esse descarte, para esses resíduos. Tá? Então, isso daí é uma política pública, a gente tem que cobrar dos nossos governantes para que tenha um destino correto para o nosso lixo, para que a longo prazo a gente não sofra os efeitos desse descarte incorreto. Bom, esses dois destinos são os mais comuns. Agora a gente vai conhecer um pouquinho outros destinos do lixo conforme outros tipos. Então vamos lá. O primeiro deles é a chamada incineração. O que é isso? Essa incineração nada mais é do que a queima da maior parte dos resíduos a altas temperaturas. E quando eu faço essa queima, eu produzo um material inerte com massa e volume reduzidos. Então, da grande quantidade de lixo que eu tenho, eu consigo reduzir isso. E essas cinzas, né, esse produto que acaba sobrando aí da queima, podem ser utilizadas pela indústria de fertilizantes. Então a gente pega essas cinzas, que tem aí muitas vezes um alto teor de nitrogênio, de fósforo, e eu posso pegar isso para usar como fertilizantes ou para produzir fertilizantes. Esses incineradores, mesmo queimando, e aí a gente já discutiu o problema da queimada, né, de queimar as coisas para a poluição do ar, geralmente são dotados de filtros. Então, esses filtros ajudam a reduzir o que a gente chama de poluição atmosférica. Isso daqui não é a melhor saída para todo o lixo que é gerado na cidade, tá? Por conta da variedade do que tem no nosso lixo. Mas isso daqui é muito adequado, por exemplo, para o lixo hospitalar. Por que a incineração acaba sendo adequada? Porque na queima desses resíduos do lixo hospitalar, você acaba queimando também micro-organismos patogênicos. Então você evita a proliferação de doenças a partir desse lixo hospitalar. Um outro tipo de destino também muito bacana para a gente comentar aqui é a chamada compostagem. O que é compostagem? A matéria orgânica que tem no lixo, grande parte dessa matéria orgânica é capaz de ser biodegradada, né? É uma matéria que apodrece, então a gente fala que ela é putrescível. E aí, quando ela é degradada biologicamente, a gente consegue obter, a partir do que foi como produto dessa degradação, obter adubo. E aí esse adubo ajuda aí a reaproveitar o que a gente chama de resíduos orgânicos, tá? Então a gente pode pegar esse adubo tanto para hortas na nossa casa, quanto para plantações aí em larga escala. E aproveitando esses resíduos orgânicos, a gente consegue dar destino para uma grande quantidade do lixo domiciliar, já que mais da metade do nosso lixo, né, do que é produzido nas nossas casas, é lixo orgânico, né? É resíduo orgânico, que a gente chama lá de lixo úmido, tá certo? E é bacana porque essa compostagem pode tanto ser feita em usinas de compostagem, mas também tem como você preparar uma composteira na sua casa. E aí você pode pegar
o adubo produzido do seu próprio lixo para hortas e tudo mais. Então, isso aqui é um destino também muito bacana e você reduz a quantidade de lixo que está sendo produzido na sua residência. Então, como a gente viu, essa compostagem adequada para o lixo úmido, ok? A gente fecha a nossa primeira parte do estudo do lixo aqui. A gente tem ainda alguns outros aspectos para estudar. Continuamos daqui a pouco. Até logo. Tchau, tchau.